Então, hoje é uma continuação dessas palavras que foram trazidas, e eu entendo que o Senhor ele quer fechar um ciclo hoje. E o nosso querido irmão William falou sobre propósito. Ele falou que cada um de nós nasceu, e o Senhor tem um propósito para a vida, para a vida de cada um de nós. Todos nós temos um propósito. Nenhum de nós nasceu por acaso. O pastor Rafael disse que para cada propósito existe um tempo determinado para acontecer, certo? Então, todos temos propósito e existe um tempo determinado para que cada propósito aconteça. Então, o que acontece que tem tantas pessoas que estão vivendo fora do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? É sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E o nome dessa ministração é Vivendo a Plenitude das Promessas de Deus. Plenitude quer dizer inteiro, quer dizer o todo. Então, hoje, o Senhor vai trazer mais uma palavra de conhecimento, de sabedoria, para que nós possamos viver o todo do propósito que Ele tem para as nossas vidas, das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, nós vamos começar do princípio. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Hoje nós teremos bastante versículos bíblicos para nós lermos. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. E mais para frente, vocês vão ver e vão achar que eu e o irmão Jaime conversamos. Mas o Espírito Santo ministrou no coração dele e no meu. Que até da parábola eu vou falar. Amém? Então, aqui diz assim: Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Que promessa, hein? Olhar para o céu e, se puder, contar as estrelas. Gente, faz quanto tempo que vocês não olham para o céu e olham para as estrelas? Às vezes, quanto tempo nós paramos, nós não olhamos para o céu para ver como que está o sol, o nascer do sol, o entardecer, as estrelas, a lua. É impossível nós olharmos, não olharmos e contemplarmos a beleza e a grandiosidade do Senhor. Esses dias eu estava caminhando com o Hermes, estava amanhecendo, e eu falando assim: como pode o sol nascer todo dia ali, e ele vai decorrendo o dia, ele vai passando pelo nosso céu, e quando ele se põe aqui, está nascendo o sol lá no Japão, e aqui é noite, se não for Deus para fazer algo tão grandioso. Na sequência, Êxodo 32, 13. Êxodo 32, 13. Novamente, a promessa. Lembra dos teus servos Abraão. Vejam aqui, ele já não é mais Abrão, ele é Abraão. Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra, para ser propriedade deles para sempre. Volta um pouquinho. Êxodo 17. Vamos folhear a Bíblia, gente. Êxodo 17, versículo 1. Eu não falei, né, para vocês? Tá louco, né? Versículo 1
do 1 ao 8. Vamos ler mais um pouquinho. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus. O Senhor, eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhes disseram: dê-lhes água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda de Deus. Ó Senhor, ele disse: o que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio no Nilo. E eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Prestem atenção. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando-o: o Senhor está com a gente ou não? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Aqui, mais uma promessa de que o Senhor estaria com Moisés, de que o Senhor estaria com o povo. Só que essa ministração, eu precisei ler esses versículos para falar sobre algumas promessas que existiam sobre a vida desses homens, assim como existem promessas que existem sobre a vida de cada um de nós hoje. Só que essa ministração, ela começou nesse versículo aqui. Abrem lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Desse versículo, o Senhor trouxe essa ministração. E vocês já vão entender todo o contexto. Então, aqui diz assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Descendente de Abraão. Vamos lá, no 1,17, só um pouquinho mais para baixo. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Então, amados, todos nós temos promessas sobre a nossa vida. Sobre a vida de cada um de nós aqui existem promessas. E existiam promessas sobre a vida de Moisés, de que ele iria libertar um povo. Moisés, teologicamente, ele representa o Messias. Abraão representa um homem que obedeceu a Deus, e por causa que a família dele obedeceu, todas as outras famílias da terra foram abençoadas. Certo? Estamos juntos? E todas essas promessas que estavam sobre a vida deles não se tratavam deles. Não era sobre Abraão. Não era sobre Moisés. Era sobre o propósito de Deus se cumprindo. E o propósito de Deus se cumprindo era trazer Jesus, para que nós tivéssemos salvação e um dia pudéssemos ir morar no céu com Ele. E nós temos que entender que tudo o que nós fazemos não é só sobre nós, vai interferir em gerações. As escolhas que nós temos hoje influenciam gerações, não só a nossa geração.
As escolhas que eu, Lu, tenho hoje não vão influenciar só a geração minha e do meu esposo. Não são só sobre os nossos filhos que isso se trata. Isso se trata quando nós servimos a Deus sobre reino. E o Senhor quer falar isso, que nós precisamos ter visão de reino. Porque, amados, nós precisamos amadurecer. A gente precisa parar de olhar só para o nosso umbigo. A gente precisa parar de ficar só sendo que nem esse sanguessuga de Provérbios, que fala, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor. Os dons, os talentos que o Senhor entrega até nós, a provisão que Ele traz às nossas mãos, não é só para nos abençoar. Nós somos abençoados ao longo do processo. Mas Ele é para gerar vida em outras pessoas. É para que o reino do Senhor cresça, apareça. E, às vezes, a gente vê pessoas que estão amadurecendo no reino, que estão crescendo no reino, que estão gerando frutos no reino. E aí vem as pessoas e fala assim, mas o pastor gosta mais do fulano lá. Gente, tem. Mas olha aí, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Davi, porque Deus escolheu os apóstolos, porque eles são os queridinhos, eles são separados. E será que a gente nunca para se perguntar por que alguns estão crescendo, estão amadurecendo, estão tendo frutos, e outras pessoas estão paradas no mesmo lugar? Muitas vezes só reclamando pessoas que têm as mesmas oportunidades. Porque a palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. A graça, a misericórdia, os dons está disponível para todos. O que será que esses homens e essas mulheres que a gente vê que estão sendo mencionados aqui na Bíblia têm? O que será que, às vezes, a gente olha para algumas pessoas que despontam e outras não? O que o Senhor falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar. E eu abençoarei, e eu serei contigo. E o que Abraão fez? Obedeceu. E quando chega uma promessa... Gente, vamos analisar o contexto do negócio? Vamos analisar? Ele não era um homem pobre. Ele não era um homem que estava com a vida assim... Sabe a pessoa que não tem nada a perder? Tipo, se está aqui ou se está lá, não vai fazer diferença nenhuma. Não, ele era um homem que ele estava bem alocado numa cidade boa para morar. Numa cidade que tinha conforto. Ele estava no meio da sua parentela. Nem sempre isso é bom, né? Mas fazer o quê, né? O Senhor dá graça para nós, gente. E ele estava no meio da sua parentela, ele estava em um lugar confortável, em um lugar seguro. Aí chega um Deus, lá nessa terra que ele morava, só tinha gente pagã, que adorava tudo quanto era ídolo, Deus nem conhecido daquele povo. Chegou e falou para ele assim, vem cá, eu vou te levar para um outro lugar. Alguém aqui sai de casa sem saber para onde que está indo? Até se os maridos, vou dar umas dicas, até se os maridos quiserem levar a gente para os lugares sem contar, de surpresa, a gente vai querer saber onde que é, né? A gente vai ficar meio assim. Alguém aqui sai viajar, chega um carro lá na sua casa e fala assim, monta aí, estamos indo. Você vai? E a sua esposa? Que está com a casa dela toda linda, maravilhosa, toda arrumadinha, agora do jeito que ela queria, você chegar e falar assim, bem, então, Deus falou para mim que é para a gente ir para um lugar. Daí a mulher vai perguntar, que lugar que é esse? Não sei.
É só para nós largar todas essas coisas aí e ir. Vamos analisar o contexto do negócio? E o que ele fez? Ele obedeceu. E o que a esposa dele fez? Foi com ele. Tá certo, ele levou o Ló junto, né? Não era para ter levado. Mas isso só indica que ele era uma pessoa muito boa, muito agradável, porque para um parente seu querer ir para um lugar contigo, que não sabe nem aonde que é, e querer largar tudo e ir junto, ele devia ser um cara muito legal, esse Abraão, né? Então, imaginem o contexto. E ele obedeceu. E aí, nós precisamos ver que tem outras pessoas que também obedeceram. Por exemplo, Moisés. Moisés obedeceu. Só que ele obedeceu de prontidão? Não. Porque ele tinha dúvidas, ele tinha medo. E durante todo o trajeto, todo o propósito da vida dele que se cumpriu, ele ficou questionando Deus. Senhor, mas por que o Senhor me trouxe? Ai, Senhor, manda outra pessoa no meu lugar. Ah, mas o que eu vou fazer com esse povo? Por que eu vou largar esse povo aí? Depois ele se arrependia e voltava para Deus e pedia misericórdia. Foram diferentes. Depois a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem que ter isso em mente. Jeremias 29, 11. Pode abrir. Jeremias 29, 11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Abra também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A palavra diz assim: tá na LTLH, né? É na NAA. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados, se o Senhor está te chamando, se Ele te deu uma promessa para a sua vida, assim como Ele deu para Abraão, assim como Ele deu para Moisés, assim como Ele deu para Paulo, assim como Ele deu para cada um de nós, Ele já tem tudo programado. E olha, eu vou falar, eu estava pensando nisso hoje. E eu já falei aqui outras vezes, se alguém fosse me contar que ele ia ter feito tudo que ele fez na minha vida, que eu ia casar, que eu ia lá para a JS, que eu ia ter filho, que eu ia vir para cá, que eu ia conhecer essa igreja, isso nunca passou pela minha cabeça. Passou pela cabeça de vocês, como vocês estão hoje aqui? Então, muitas vezes, nós fazemos os nossos planos. Com certeza, Abraão e Sara, eles tinham os planos deles. Eles tinham os planos deles. Vocês acham que Sara planejou engravidar com 90 anos? Depois que ela nem menstruava, não ovulava mais? Será que era esse o plano que ela tinha para a vida dela? Quando a gente casa, a gente dá um tempinho, o que a gente começa a pensar? Filho. Eu quero ter filho, eu quero engravidar, eu quero que a minha família cresça. Será que esse era o plano de Sara? Sair do conforto, ficar no deserto. Gente, vocês já imaginaram o que deve ser andar no deserto? Aquele sol escaldante e põe tenda. Quem já foi acampar? É só pela graça. Para mulher, principalmente, né? A gente tem que levar um monte de bugiganga e monta barraca e tira barraca e chove, dá vento. Essa foi a vida dessa mulher durante a vida toda naquele deserto, até que o Senhor estabeleceu eles. E a outra lá, a coitada lá, com todo respeito, da Maria? Vocês acham que ela planejou ficar grávida antes de casar? E se nem ter tido nada com José?
Será que esse era o plano que ela tinha para a vida dela? Com certeza que não. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas no meu tempo, a gente fazia enxoval para casar. Né? Não era tão bonito? Hoje as moças não têm mais nada disso. A gente tem que voltar a ensinar a Nenisha, essas meninas a fazer enxoval, a se preparar para o casamento. Será que ela planejou, que esse era o plano para a vida dela? Com certeza não. Ela deve ter planejado o vestido, ela deve ter planejado a festa com os pais, com o José, sonhado com aquilo, a casa, organizar, o enxoval. O homem nem podia ir para a guerra naquele tempo, no primeiro ano de casado, porque ele tinha que ficar ali com a esposa para gerar filhos, descendência. Aí Deus tem um plano para Maria e para o José. E a vida deles foi essa. Ela engravidou do Espírito Santo. José já pensou em abandonar, porque acha que ele tinha pensado em casar com uma mulher que estava grávida, que o filho nem dele não era? Será, gente, que José pensou nisso? Né? E aí, o anjo falou com José, falou com a Maria, nasceu Jesus, tiveram que fugir para o Egito. Ó, pega tuas coisas e vai para o Egito. Herodes está matando. Será que ela planejou que ela ia ter que fugir com um neném pequeno de colo? Sem recurso nenhum? Será que a gente, quando vai ter neném, gente, pensa nisso. A gente faz todo o nosso plano. Hoje tem plano de parto. Se organiza tudo. Aquela menina jovenzinha teve o bebê numa manjedoura. Em algum momento, José e Maria reclamaram? Por que será que o Senhor escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Em algum momento, ela questionou, quando o anjo veio falar, ela só falou assim, como pode ser isso? E ele disse, o Espírito Santo. E ela falou, amém, eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a sua vontade. A gente tem falado isso para o Senhor? De coração mesmo, de verdade? Faça-se em mim segundo a sua vontade. Não importa o que vai acontecer, porque até aquele momento ela não sabia que o Senhor ia mandar o anjo falar com José. Ela não sabia que José ia ficar com ela. Aquela menina podia ter sido, naquele tempo, apedrejada, morta. Ela simplesmente confiou em Deus. Ela simplesmente sabia que se ele estava gerando aquilo nela, se ele estava gerando Jesus no ventre dela, ele ia prover todas as coisas que ela precisasse. E proveu. Então, o Senhor, nessa noite, Ele está dizendo, eu estou gerando coisas dentro de você. Eu estou falando, eu estou te chamando para o ministério. Eu estou te falando para falar do meu nome para as pessoas, que você tem oportunidade. Eu estou te dando a oportunidade de se converter, de entregar a vida para mim de verdade. E você tem endurecido o coração, fechado o coração para mim, para a minha vontade. E aí a gente se esquece do que está dizendo em Romanos. Não, primeiro, João 6. João 6, 38. João 6, 38 diz assim, é Jesus falando, porque eu desci do céu. Da onde que ele saiu, gente? Para obedecer? E da onde que a gente não quer sair para obedecer? Do sofá? Do celular? Do nosso mundinho perfeito particular? Ele saiu do céu. Não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, nem Jesus fez a própria vontade.
ele fez a vontade de Deus. E o Senhor está ministrando aqui. Tem pessoas que estão aqui que não estão fazendo a minha vontade. Que estão com seu coração endurecido para a minha vontade. Agora sim, Romanos 11:36. E nós nos esquecemos do que diz aqui. A gente canta, bonito, mas a gente muitas vezes não vive. A gente canta porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas que nós fazemos no nosso dia são para Deus? Quanto que é para Deus? Porque dele, o nosso dinheiro é dele. Se ele mandar a gente dar, a gente dá. Por meio dele, a gente consegue reconhecer que se a gente está com ar no nosso pulmão, é porque é por meio dele que está funcionando. É por meio dele que nós estamos aqui. É por meio dele que eu estou ministrando essa palavra, porque eu não tenho nada de bom para oferecer se não for por meio dele. E para ele. Nós estamos vindo aqui nesse culto, prestar um culto de adoração para ele ou para cumprir protocolos, para o pastor ver, para as pessoas verem como eu sou bonzinho, como eu sou crente. Ai, amados. A gente não consegue fazer nada de bom e Maria não ia ter conseguido, Abraão não tinha conseguido, Moisés não tinha conseguido, se João 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, se nós não permanecermos nele, assim como Abraão permaneceu, como Maria, como José, como Davi, a gente não vai gerar fruto nenhum que seja para ele. Só frutos da nossa carne. E ele entregou dons e talentos para todos nós. Para todos. Ele entregou coisas para Abraão e para a família dele, que são para todos, que atingem a gente até hoje, vão atingir as próximas gerações. O que nós estamos fazendo com o que o Senhor tem nos entregado? Às vezes a gente acha que é tão pouco, mas pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Mateus 25:14, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Dá uma paradinha aqui. A gente precisa parar de ficar comparando as coisas que o Senhor entrega para a gente e as coisas que o Senhor entrega para as outras pessoas. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu queria cantar. Eu queria cantar. Até cantei um dia, Jesus! Ai, Jesus, só pela graça aquilo. E eu queria cantar. E foi só pela graça, Jesus. E eu não queria mais nem voltar na igreja. Só que o dom que o Senhor tinha me dado não era cantar. São outros dons. Só que eu tinha 2 escolhas. Ou eu poderia ficar ressentida, olhando o ministério de louvor e fechado no meu coração, ou eu poderia deixar ele usar na área que ele queria me usar. Então, amado, para de ficar olhando para o que o outro irmão está fazendo.
Olha para as capacidades que o Senhor colocou nas suas mãos. Sabe? Seja fiel. Às vezes você olha, o que Deus colocou na minha mão é tão pouco. Seja fiel nesse pouco. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Seja fiel no pouco que você acha que você tem na sua mão. Porque todo mundo que semeia, colhe, e a colheita sempre é multiplicada. Então, aproveita. Vamos na sequência. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente. Não ficou de churumelas, é porque eu tenho esses talentos aqui, porque eu ganhei 5, viu? Eu tenho mais talentos que vocês aí, ralé. Não. Ele já saiu imediatamente a negociar e com ele ganhou outros 5. Ele multiplicou. Então, o que você recebe é para você semear na vida das outras pessoas, multiplicar. Multiplica, vamos crescer esse negócio. Do mesmo modo, que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Olha o que o Jaime falou no começo. A gente vai ter que prestar conta. Cada um que está aqui, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, querendo ou não querendo, vai dobrar o joelho e vai confessar. Então, confesse enquanto é tempo, que você pode fazer isso de livre e espontânea vontade. Volta ali, por gentileza. E fez um ajuste de conta. Nós vamos ter que prestar conta de todo o talentinho que ele deu para nós. E tem gente enterrando o talento. Enterrando o talento. Chama para servir, para ajudar na porta. A pessoa não quer. Chama para ir na intercessão, não vai. Chama para fazer um curso, não quero. Daí reclama quando vê outras pessoas fazendo. Sequência. Aproximando-se, que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quando você semeia os dons que o Senhor te deu, isso gera alegria no coração de Deus. Então, é para a gente se perguntar, a gente tem alegrado o coração de Deus com as coisas que Ele tem nos confiado? Próximo. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o que recebeu 2 talentos também não ficou murmurando porque o outro recebeu 5, não. Ele pegou os 2 que ele tinha e ele falou assim: vou me agarrar nisso daqui e eu vou fazer isso daqui girar. Vamos fazer acontecer. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, o Senhor não é um Deus só de amor. Ele é amor, mas Ele é um Deus de justiça. Nós precisamos temê-lo e obedecê-lo. Que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Se nós ficarmos enterrando os dons e os talentos que o Senhor nos deu, Ele vai tirar até o que nós temos e vai dar para quem está fazendo, para quem está acontecendo.
A pastora Cristina, nossa líder regional da UFPEBRAC, falou uma coisa que ela falou assim, que ela também aprendeu com outra pessoa, que a gente tem que pedir as coisas para quem já está fazendo. Porque quem já está fazendo, já está trabalhando, ela arruma um jeitinho e ela faz mais. Agora, aquele que é preguiçoso, que está deitado, que não está fazendo nada, vai inventar uma desculpa e não vai fazer nada. E tudo vai ser tirado. Mas o que me chamou mais a atenção aqui é que o semeador, ele enterrou o talento dele por medo. E essa palavra também foi ministrada em parte no culto da UFPEBRAC de sexta, quem estava aqui das meninas. O semeador, ele enterrou o talento porque ele teve medo. Medo de confiar no Senhor, medo de obedecer, medo de servir, medo de sair da sua zona de conforto, do conhecido. E se Abraão tivesse tido medo? E ele pensasse assim, mas para onde é que eu estou indo? Esse Deus vai me levar para um lugar, vai me dar uma terra. E se a Sara não engravidar? E se não acontecer? E se não for verdade? E se a Maria tivesse tido medo? Ou talvez ela sentiu, mas ela não deu ouvidos para o medo. O medo de obedecer, o medo de fazer. O Senhor tem me constrangido nessa igreja através das crianças. Acho que a Carol e o Emerson não estão aí, né, com o Henrico. Quem já viu o Henrico passando aqui, orando pelas pessoas? Na vigília também, o Israel, meu sobrinho, deitado aqui nesse altar, se deleitando. E o Senhor me lembrando daquela palavra que fala assim, ó, se vocês não forem como crianças, se vocês não nascerem de novo, se vocês não se deleitarem na minha presença, vocês não entrarão no reino dos céus. E o Senhor tem me constrangendo com essa palavra, me rasgando com essa palavra. Porque quantas vezes que eu estou ali no canto e eu vejo pessoas aqui, o Senhor me fala, vai orar por essa pessoa. E eu fico com medo. Ficava com medo. Com vergonha, pensando o que os meus irmãos vão achar. O que as pessoas vão pensar. Quantas vezes o Senhor me mandou orar por cura, e eu falei, Senhor, mas e se o Senhor não curar? Quantas vezes eu deixei de obedecer, preocupada com o que as pessoas ao meu redor estariam pensando, falando, achando, enterrando o dom. E aí eu perguntei para ele, Senhor, eu tenho medo. Não, ele me falou. Eu falei assim, Senhor, mas por que eu estou assim? E ele revelou para mim, na manhã de consagração, que a gente foi lá em Cascavel, da UFPEBRAC, você tem medo. E eu comecei a perguntar para ele, por que eu tenho medo? De onde que vem esse medo? Qual que é a raiz desse medo? Eu ouvi muitas vezes, quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, um pouco antes de casar, adulta, você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai ser ninguém na vida. Nada do que você colocar a sua mão vai prosperar. E eu já fiz tanto retiro, eu já orei tanto, eu já liberei tanto perdão, que eu falei, Senhor, né, isso aí já estava curado na minha mente. Mas eu entendo que nós somos como uma cebola. Olha que exemplo. Uma cebola, ela tem várias camadas. E o Senhor, Ele vai tirando de nós essas camadas aos poucos. E o Senhor ministrou isso ao meu coração porque Ele quer trazer isso para a igreja. Porque isso não se trata de mim, se trata da igreja, das pessoas que estão aqui.
E eu perguntei para ele, Senhor, mas por que tem pessoas que a gente vê na palavra que deslancharam, que seguiram firmes o seu propósito? José. Gente, José, olha o que aconteceu. José do Egito, o que aconteceu na vida dele? Ele recebeu uma promessa. E desde que ele recebeu aquela promessa, a vida daquele homem virou de cabeça para baixo. Os irmãos se levantaram contra ele. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso. Ele foi assediado. Ele foi esquecido na cadeia. Mas em tempo oportuno, no tempo determinado, o Senhor tirou ele de lá e cumpriu o propósito. 13 anos depois da promessa. E eu me perguntando, Senhor, mas por quê? Como que esse homem se manteve firme? E o Senhor ministrou no meu coração, porque ele sabia quem era o pai dele. Porque ele sabia quem era o pai dele. Porque Jacó, embora não tenha sido um bom pai para os irmãos dele, porque ele fazia acepção entre os filhos. A palavra fala que ele amava mais José do que os outros irmãos, inclusive deu uma túnica especial para ele. Para José, ele foi um bom pai. Ele sempre tratou José com amor, com carinho. E a palavra nos diz que o pai confere a identidade para os filhos. O pai confere, pais, homens, sacerdotes, vocês que estão aqui, vocês conferem a identidade dos filhos de vocês. Vocês que têm que levantar as mãos e falarem, você será abençoado, você será fecundo, o que você fizer vai dar certo. Você é inteligente, você é esforçado, mas o meu filho não é. Profetize, gere isso no coração dele, fale isso. Não precisa abrir, não precisa colocar. Mateus 1:21 diz assim, ó. Ela dará um filho e você, José, porá o nome dele de Jesus. Conferindo a identidade, José colocou o nome de Jesus. É o pai que confere identidade para o filho. Gênesis 21:3 diz assim, Abraão deu o nome de Isaque. O pai conferiu a identidade do filho. Em Gênesis 17:15 diz, a Sarai, Deus falando, a Sarai eu dou o nome de Sara. Ele conferiu a identidade, que ela ia ser uma mulher que ia ser mãe de nações e gerações. Em Mateus 3:17, ele disse para Jesus e para todos ouvirem, esse é o meu filho amado, em que eu muito me comprazo, conferindo a identidade de Jesus, dizendo quem ele era. Gênesis 32:28. Seu nome não será mais Jacó, diz Deus. Seu nome não será mais enganador. Seu nome não será mais traidor, mentiroso. Agora o seu nome será Israel. Agora o seu nome será príncipe. E é isso que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Ele quer conferir identidade. Ele quer habilitar pessoas para desenvolver os dons e os talentos. Pessoas que muitas vezes estão aprisionadas porque receberam palavras de que nada do que você faz é bom ou será bom o suficiente. Nunca. Nunca. Então, pessoas que se esforçam a vida toda para agradar ao Pai, mas nunca é o suficiente. Então, eu nem vou me esforçar para agradar a Deus, porque se eu não consigo agradar o meu Pai aqui na terra, como que eu vou agradar o meu Pai do céu? Aliás, eu nem sei se Deus é meu Pai. Tem pessoas que pensam assim aqui. Eu nem sei se Deus é meu Pai. Eu nem sei se Deus sabe que eu existo. Eu nem sei se Deus tem um propósito para a minha vida. O que é isso que eles ficam falando tanto de propósito? Ah, isso não é para mim. Isso é para outras pessoas. Manda outra em meu lugar. Sabe por que Moisés, que eu falei lá no começo, ele teve tanta dificuldade durante todo o ministério dele? Porque ele não tinha uma paternidade estabelecida, a identidade dele era confusa, era bagunçada. Porque ele cresceu,
Ele nasceu dos hebreus, ficou 2 anos com a mãe dele, foi para o palácio. Existia um conflito interno dentro dele. Na cabeça dele foi ensinado uma coisa, mas o coração dele dizia outra. E para resolver isso, o que ele fez? Ele fugiu. E tem pessoas que estão fugindo da presença do Senhor, que estão correndo, correndo, correndo. Que às vezes até aqui estão dentro da igreja, mas falando assim, ó, meu coração está fechado, até aqui você vai, daqui para cá você não entra, Deus. Existem pessoas aqui que não conseguem nem orar e chamar Deus de Pai, e eu já fui essa pessoa. Só que nessa noite o Senhor quer te desbloquear. Ele quer derramar o seu amor o amor dele sobre a sua vida. Ele quer te habilitar, ele quer te curar. Ele quer tirar todas essas palavras negativas que foram lançadas sobre a sua vida, que tem bloqueado você, e ele quer derramar palavras novas sobre você. Palavras de bênção, porque ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei. E o que ele disse para Moisés? Eu vou estar contigo. O que ele disse para Abraão? Eu serei o seu Deus. E você será um comigo, nós teremos uma aliança. O que ele disse para Jesus? Eu sou contigo. Nós somos um. E nessa noite o Senhor quer restaurar corações aqui. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer habilitar pessoas que já sabem qual é o seu propósito, mas que não têm vivido ele. E talvez você possa estar se perguntando, mas eu ainda não sei qual é, então vem à frente, vamos orar. E o Senhor vai revelar a você qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. O propósito número 1 nosso é adorar a Deus. E em tudo que fizer, seja para comer, seja para beber, em tudo, adoração. E o restante o Senhor vai começar a fazer na sua vida. Então, você não sabe o que começar a fazer, comece em adoração. Comece em oração, comece em jejum. E Ele vai abrir os seus olhos, o seu coração, e Ele vai derramar os dons. O Senhor deu uma palavra para o pastor Carlos há tempos atrás já. Eu já dei os dons. Está cheio de dons aqui, ó. E está cheio de ministério precisando de gente. Está cheio de ministério precisando de gente, precisando de ajuda. Os dons já foram derramados. Cadê os atalaias? Se levante para servir, para obedecer, não se importando com o que vai acontecer. Deixe para trás. Realmente seja uma nova criatura. Deixe o Senhor fazer nova todas as coisas. As palavras que você recebeu, seja por qualquer figura de autoridade, se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi uma professora, se foi uma pessoa. Foi o diabo usando essa pessoa. Porque o Senhor diz que Ele não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia, de poder, de domínio próprio. E se você tem deixado o medo tomar conta de você, você não tem tido domínio próprio. Então eu te convido, amados, não perca essa oportunidade. Vamos orar. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para Ele, para que Ele venha nos limpar, para que Ele venha nos purificar, para que a gente possa adorar Ele em verdade e em espírito, servir Ele com integridade, para que a gente possa olhar para os dons que Ele deu para nós como algo mais precioso que nós temos, para que a gente pare de olhar para o lado, para o outro, o que o outro está fazendo, deixa o outro fazer, Ele vai prestar conta. Vamos olhar para nós, para o que nós temos que fazer, para o que nós estamos fazendo, porque o que o Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Nós vamos colocar um louvor agora.